Olá, boas-vindas a mais um guia explicativo trazido pela Ford College. Bom, vamos direto ao ponto, porque a nossa missão hoje é de pura engenharia investigativa. Na nossa lição anterior, chamada Porting Hardhead Tests to Anchor, a nossa equipe fez toda a migração dos testes, certo? Mas aí, a realidade bateu na porta e os testes começaram a quebrar. E olha, zero motivo para pânico. É exatamente agora que a gente coloca o chapéu de detetive de código para descobrir o porquê e, claro, como consertar essas falhas. Para não nos perdermos, essa é a nossa planta arquitetônica de hoje. Primeiro, o desafio da migração. Segundo, o nosso kit de ferramentas. Terceiro, vamos olhar os suspeitos comuns. Quarto, o fluxo de depuração passo a passo. E, por fim, o relatório final. Começando pela seção 1, o desafio da migração EVM versus SVM. E é aqui que a gente entra na nossa cena do crime. A grande verdade é que a transição da máquina virtual Ethereum para a máquina virtual Solana raramente acontece de primeira. Existe uma diferença brutal de mentalidade aqui. Na EVM, a vida é mais fácil, ela permite a criação implícita de contas. Já na SVM, bom, a Solana não perdoa atalhos. Ela exige a alocação explícita de espaço, aquela isenção de aluguel que chamamos de rent exempt, e tem regras extremamente rígidas sobre quem é o proprietário de cada conta. Quando os testes falham logo após a migração, eles estão literalmente gritando que alguma condição bem específica da Solana não foi atendida. É aquele momento clássico e até um pouco doloroso em que quem sempre desenvolveu na EVM descobre que as regras do jogo mudaram. Isso ilustra perfeitamente o que a gente acabou de falar. Analisando esse trecho de código em TypeScript, temos um teste padrão do Anchor usando o método generate para criar uma conta nova. Mas nota que falta algo absolutamente crucial aí. Não tem nenhum financiamento de Range Exempt para essa conta de destino. É o exemplo perfeito de um teste recém-migrado que vai falhar fatalmente na Solana, simplesmente porque a conta não foi inicializada ou financiada de forma explícita. Avançando para a seção 2, o kit de ferramentas, que são as nossas lupas de investigação. A grande questão agora é do que a gente precisa para diagnosticar essas falhas. Na Solana, depender só de um log de console genérico e torcer pelo melhor não é mais uma opção. Então, a gente usa 3 ferramentas indispensáveis. A primeira é o Solana Test Validator, que cria um ambiente local isolado e super previsível. A segunda é a simulação de transações via RPC, perfeita para extrair logs off-chain detalhados. E a terceira é a macronativa MSG do Rust, para deixar rastros direto de dentro do programa. Juntas, essas ferramentas funcionam como uma verdadeira lente de aumento, permitindo rastrear o caminho da execução sem misturar os logs com o ruído de outras atividades da rede. O que nos leva à seção 3, os suspeitos comuns, sintomas e hipóteses. Com as lupas na mão, chegou a hora do reconhecimento. Na vasta maioria das vezes, quem quebra os nossos testes são velhos conhecidos com comportamentos bem previsíveis. Esse mapeamento atua como a cola perfeita de qualquer investigador blockchain. Funciona assim. A gente liga o sintoma direto à primeira hipótese que precisa ser testada. Se o terminal gritar Account Not Initialized, o instinto imediato deve ser checar se alocamos espaço e financiamos o aluguel. Se o erro for Incorrect Program ID, o foco vai direto para os proprietários das contas envolvidas. E claro, se o erro acusar Missing Signer, é preciso garantir que quem tem autoridade realmente está na lista de assinaturas da instrução. Chegamos na seção 4, o fluxo de depuração passo a passo. Suspeitos identificados, vamos colocar o plano em prática para rastrear e isolar o bug exato. Nós metodicamente quebramos isso em 5 estágios. 1. Reproduzir a falha de forma consistente. 2. Capturar os dados. 3. Simular a transação. 4. Iterar sobre as soluções. E 5. Validar a correção. E olha, é fundamental destacar a necessidade crítica de rodar os testes com a saída do terminal no modo mais verboso possível. Essa é a única forma garantida de pescar com exatidão a assinatura da transação que falhou lá no início. Focando no passo 3, a simulação, este trecho em TypeScript é uma ferramenta muito poderosa. Fazendo uma chamada RPC para simular a transação através da conexão com o provedor, a gente consegue buscar logs limpinhos de tempo de execução sem alterar o estado da rede. Isso é vital para aqueles momentos em que o teste aborta prematuramente ou quando o validador local fica barulhento demais.
E se a intenção for ir ainda mais fundo, injetar mensagens estratégicas no Rust faz toda a diferença. Usar a macro MCG para avisar, por exemplo, que a conta de destino está vazia e não pode ser escrita, funciona exatamente como deixar uma trilha deliberada de migalhas de pão no código. Isso literalmente salva horas de investigação para qualquer pessoa da equipe que for analisar o programa no futuro. E, finalmente, a seção 5, o relatório final, documentando a correção. Depois de toda a investigação e captura, chegou a hora de arquivar e fechar o caso para valer. O coração dessa resolução fica no arquivo Markdown de depuração. Ele consolida o título, os passos exatos para reproduzir a falha, os artefatos capturados, a causa raiz, a correção aplicada e, claro, a validação com o teste passando. A regra de ouro é manter esse artefato curto e altamente preciso, para que ele possa ser perfeitamente anexado ao rastreador de problemas do projeto. E antes de concluirmos nossa análise, é imperativo reforçar a grande estrela da depuração local, o teste falho reprodutivo. Esse é o nosso objetivo primário. Precisamos transformar uma falha caótica em um teste determinístico que aponta para uma única instrução e uma conta específica. Quanto mais a gente conseguir reduzir o ruído e eliminar variáveis de tempo de rede, mais rápida e eficiente vai ser nossa iteração rumo à correção. Bom, com o problema resolvido localmente e o teste finalmente passando no verde, fica no ar essa provocação técnica fundamental. Como nossa equipe pode ter a garantia absoluta de que esse mesmo bug não vai ressurgir nas próximas atualizações de código? A resposta para essa pergunta puxa direto o nosso próximo grande tópico, que é sobre os fluxos de integração contínua para suítes de testes no Anchor, onde todas essas validações se tornam automáticas. Lembrando sempre que este guia explicativo foi feito pela Ford College. Seu objetivo é continuar dominando a engenharia de transição e o desenvolvimento impecável na Web3, acessem Ford College para conferir muito mais conteúdos educativos de alto nível. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima análise.